acho que foi muito indicativo, ficou muito interessante que ontem tinha eu e o Flávio fazendo programas, né? O Flávio ele foi no Léo Dias, ele foi no Ratinho, né? Pra quem dizia, não, a família tá isolada, a família não tem onde ir. O Flávio tá fazendo a lição. E eu vou começar essa live provocante, insinuante. Flávio Bolsonaro tá jogando direito. A família Bolsonaro tá jogando direito. E se eles tinham um plano de soterrar o Tarcísio, pois bem, o corpo do Tarcísio tá aqui. Ele não morreu ainda, entendeu? Mas se você assistir um desenho chamado... um tonkatsu que chamava Black Kamen Rider, houve a famosa luta final entre Black Kamen Rider e seu irmão Shadow Moon. A primeira luta, né? Quem ganha é o Shadow Moon. Porque ele é traiçoeiro, mas ele ganha do Black Kamen Rider. Aí o da Black Kamen Rider tá caído, morto no chão, o Shadow Moon pega uma espada, cara, e finca no abdômen dele. É bem horrível a cena. E é basicamente assim, o Flávio tá com a espada agora olhando o Tarcísio no chão. E aí ele tem que ver se ele finca a espada na barriga ou não. O Tarcísio tá no chão. O Tarcísio tá caído, já não tem mais forças, tá prestes a morrer. E algumas coisas dizem isso. A primeira das coisas é o início do abandono da turma do mercado financeiro. Por mais que essa figura em si que eu vou citar aqui não conte, ele é representativo de uma espécie de perspectiva ou visão meio picaretona que existe dentro da Faria Lima, que é o perfil Café com Ferri. O perfil Café com Ferri tava ali, né, sempre tarcisiando e arrumando briga com os Kim País, etc. Hoje ele pegou a pesquisa da Quest e falou, pronto, tem o meu motivo pra só... tá? E dá o salto dele. E foi o que ele fez. Então, é que o Rizzo ele tá fazendo outra coisa agora, mas ele pode procurar lá o Café com Ferri, que vai encontrar a vibe certa, ó. Café com Ferri, esse aí. Tarcísio derreteu na Quest. Flávio Forte. Não sei o nome que vocês dão nisso, mas no meu povo, na minha terra, nós chamamos isso de aceno. Ele está fazendo um aceno, né? É um aceno, é quase uma entrega de armas, né? Ó, entrego aqui minhas armas, tá? Exército do Flávio, estou aqui à disposição, vejo o que vocês vão fazer. Por quê? Porque como eu já havia dito, né? O começo da candidatura do Flávio consiste basicamente em arregimentar o maior número possível de bolsonaristas. Desde os mais leais, tipo, agora tem lá o Fernando Holliday, que não é exatamente um exemplo de lealdade, mas é um oportunista e que farejou, bom, eu vou pular nesse barco antes dos outros. Até outros. Nicolas, né, que vem errando muito na estratégia, e eu vou colocar aqui, tá? Nicolas estava acertando as coisas na estratégia vagabunda dele, até aquele vídeo lá dos impostos. Passou isso, o Nicolas passou a errar e errar muito. O saldo do Nicolas nesse ano, tirando o saldo de seguidores, né? Talvez seja a única maneira que um influenciador como ele avalie sucesso. Mas o saldo dele esse ano é ruim, o ano termina amargo pro Nicolas. Porque se ele comprar uma briga contra os Bolsonaro, ele não vai sustentar. O Nicolas não é capaz de sustentar o fogo por muito tempo. Só quando é assim, vou brigar com a Erika Hilton, porque eu cresço. Briga que desgaste, que perde, ele não consegue sustentar. E aí, cara, ele tomou umas lapadas, nem grande coisa, mas lapadinhas lá. Foram chamar ele de gay, que é basicamente o que todos hoje fazem com ele, né? Ele vai lá, dá uma opinião, ele chama uma mulher de gorda, aí começaram a chamar ele de homossexual. E ele começa a recuar. Sumiu. O restante, o Flávio vai buscando. Então o Flávio tá fazendo esse jogo de busca. O Flávio só precisa ficar dominante dentro do próprio bloco. A pesquisa Quest ajuda ele nesse sentido. E aí, vamos começar aqui, tá? E aí, Tarcísio começa a ser abandonado. Houve este abandono eu não esperava. Houve um abandono que, pra mim, foi uma das coisas mais assustadoras, que foi a questão do Ricardo Nunes. Alguém aqui viu isso? O Ricardo Nunes, ele foi à CNN e na CNN ele deixou o recado pra todo mundo, tá? Olha, bota aí, ó. Nunes declara apoio à candidatura de Flávio em 26. Segundo o prefeito, o filho do ex-presidente terá agora o desafio de construir pontos políticos para consolidar alianças, tá? Vamos lá. Tem vídeo e tal? A afirmação foi feita durante a entrevista ao Roda Viva da TV Cultura. Questionado seu apoio que daria ao ex-presidente caso o ex-presidente Nunes foi direto. Vamos ver que ele foi direto. Isso vale para o Flávio, que deve ser o projeto, né? Pelo menos o que está posto aqui. Segundo o prefeito, Flávio terá agora o desafio de cumprir um papel semelhante ao que ele próprio desempenhou na eleição municipal de 24, a construir pontos políticos para consolidar alianças. O PL não veio de forma rápida e espontânea, requereu bastante conversa, muito diálogo. É o que o Flávio vai ter agora que fazer, conversar, aglutinar e dialogar. Para Nunes, a capacidade de articulação está decisiva no pleito. A gente precisa ter na presidência pessoas com capacidade de aglutinar. Essa é a grande missão dele, que eu torço para que ele consiga. Vocês precisam entender que, assim, o Flávio Bolsonaro não ajudou o Nunes nas eleições municipais de 24.
O homem que endossou e se esforçou e gerou base política para que o Nunes conseguisse vencer as eleições foi Tarcísio Gomes de Freitas. Nunes ele tem 2 padrinhos aqui em São Paulo. Na verdade eram 3, um morreu, que era o Bruno Covas. O outro foi o Michel Temer, do MDB, e o outro foi o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ao fazer essa declaração, ele sinaliza uma série de coisas. A primeira coisa que ele sinaliza é que o próprio Temer em si está embarcando na candidatura Flávio. E entendo, a candidatura Flávio ela abre uma série de movimentos. Os primeiros a se movimentarem vão beber a água limpa, né? Então é o que os oportunistas, vamos dizer, espertos como Fernando Holliday já entenderam. O saberá a mesma coisa. E é o que aparentemente o Michel Temer está fazendo. Outro ponto que acho que é legal vocês colocarem em mente, tá? Lançaram ali no Democracia Cristã o candidato a presidente Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo está hoje no MDB. O Democracia Cristã é hoje um partido que pertence ao PL. O Democracia Cristã é uma marca B do PL. Tá? Inclusive o cara que toca lá, se não me engano, é de Alagoas. Alguém ligado ao PL lá de Alagoas. O estar ali é para que o Aldo Rebelo seja um candidato alternativo auxiliando o candidato mainstream. Tá? Mas também pode ser uma opção, como dizem os bastidores, eu tenho um grande amigo que para que o Aldo se cacife para eventualmente ser vice de alguém, tal. Então o jogo ainda tá para ser jogado, tá? O Flávio nesse sentido, ele começa, vamos dizer, a retirar da base de apoio do Tarcísio certos nomes. Qual seria a última parte? Ele tem um cara que represente, vamos dizer, uma visão de mundo mainstream no mercado, acalma um pouco a Faria Lima, porque a Faria Lima não é muito sobre ter um cara que acalme, mas sim mostrar que ele tem rejeição baixa. E ele vai tentar articular, portanto, um estilo, um discurso leve que diminua a sua rejeição, para que ele mostre que ele é viável no lugar do Lula. Eu consigo derrotar o Lula, vou esvaziar minha rejeição aqui. Eu sou o bolsinho paz e amor. Ó. Tira a pressão, vai tirando a pressão, tira a pressão, tira a pressão. E aí, com base nisso, ele concorre às eleições com o apoio do grande capital. E o grande capital, meu amigo, muda de lugar. Ele só precisa de uma razão para se multiplicar. No Brasil, ele estava se movendo ao redor do Tarcísio porque era a história mais bonita a ser contada. Agora, nós chegamos à lição que o Frank Underwood tinha dado, portanto, no sua série que era House of Cards, né? Dinheiro é uma casa de verão, de madeira, muito bonita, que você vai e volta, tá? Poder é um palácio de pedra. Poder é um palácio de pedra. Dinheiro é uma casa de verão. O que o Frank Underwood queria dizer? O poder dura, o poder é sólido, o poder resiste, o poder é lento, o poder é gravitas. O dinheiro é celeras. O dinheiro é rápido, ele precisa ser rápido. O poder ele precisa ser devagar. Todo homem com dinheiro sonha em ter poder. Nem todo cara com poder sonha em ter dinheiro. Até porque quem tem poder atrai o dinheiro, só por ter poder. Não se esqueçam disso. No duelo Faria Lima versus família Bolsonaro, o poder da família Bolsonaro venceu o dinheiro da Faria Lima. Entendam isso. Tá? O jogo ainda pode virar? Pode. Mas nesse instante o Flávio está em larga vantagem contra os tarcisistas. O que mostra, né? Agora eu vou falar como um cara da geração Z, porque eu sou da geração Z, né? Que boa parte daquilo que a gente chama de tarcisismo era um cope, Riso. Era um cope. Os caras estavam no cope Tarcísio, tá? Então, eu acho que vocês devem trabalhar nessa linha, que nós temos aí um cenário que não é exatamente alvissareiro para a construção desse papo. Outra coisa, os governadores, e aí entra uma provocação que eu fiz no Twitter, tá? Os governadores também não estão bem. E existe uma razão de ser nisso. Primeiro que eles não estão decolando também nas pesquisas. E eles botaram dinheiro, rodaram o Brasil. Cara, na Quest, depois a gente entra nessa questão da Quest no fim. Na Quest eu tô mais ou menos empatado já com os caras, sem ter feito nada. E olha que a Quest não é uma pesquisa que vai captar minhas movimentações. Outras pesquisas que são mais focadas em rede social vão pegar meu crescimento de uma maneira mais intensa. A Quest não, ela é um pouco mais tradicional nisso, mais lenta a Quest nisso. E não é uma crítica a Quest, tá? Então, os governadores estarem ali, né, não é mérito deles não, tá? Eu achei fraco. Agora, o que interessa? Os governadores não têm coragem nem força de peitar o Flávio. Esses caras, tá? Eles têm gestores de redes sociais. A rede social deles é como se fosse existe eu aqui e existe minha rede social. O que do ponto de vista da saúde mental para os governadores é até bom, tá? Dito isso, o cenário que nós temos aí para eles, no sentido de enfrentar os Bolsonaro, não é bom. Os governadores não conseguem
fazer esse enfrentamento ao Bolsonaro de uma maneira... sabe? Não vai. Eles estão com medo que vai rolar uma gestão de redes sociais errada na cabeça deles, eles vão perder seguidor e aí eles aumentam a rejeição. Para um governador, entenda, para um governador, seja Caiado, seja Tarcísio, seja Zema, seja Ratinho, ser candidato significa explodir em rejeição. E não explodir em rejeição com a esquerda, significa explodir em rejeição com a direita, porque ele vai ter que brigar com o Flávio. E brigar com o Flávio significa aumentar a sua rejeição. Portanto, para esses caras, isso é uma briga que, em geral, eles não estão dispostos a comprar. E não me parece que eles vão comprar. Tanto que eles ficam só parados, olhando, vendo se o Flávio vai embora, se esse assunto simplesmente desaparece. E não desaparece. Dica, não desaparece. Dica, não desaparece. Tá? Então, a ilusão, governadores, me parece aquela ilusão que teve também a eleição de 2022 da terceira via. É Moro, eles falavam, era Moro, Santos Cruz, falam em Ciro, falou uma série de agora nem me lembro, chegaram a falar, Amoedo, não, vamos fazer a união dos caras da terceira via, Dória, Leite, cara, era um monte de gente, mas na prática não era nada. Não era nada. Terceira via não tinha nada. Esses governadores estão nessa linha, porque no fim do dia é o seguinte, Flávio tá com a candidatura aposta. Ratinho Júnior, você vai peitar o Flávio? Porque você vai ter que entrar no eleitorado do Flávio. Não adianta você ficar xingando o Lula. E eles nem xingar o Lula direito xingam. O Zema que vai lá ficar xingando, olha aí, ô Lula, você cuida mal do Brasil. Então, vocês não vão. A real vai ter que... Se você quiser ser o candidato da direita a ir pro segundo turno sem ter o sobrenome Bolsonaro, você vai ter que brigar com os Bolsonaro. Dica, você vai ter que enfrentar os Bolsonaro. E aí? Alguém ali vai? Eu tô fazendo uma pergunta de coração aberto. Alguém ali vai? Rafael Medeiros, eu te pergunto. Não. Então, eu entendo pra galera de mercado financeiro, mas não só. Eu entendo pra brasileiros, especialmente brasileiros antipetistas, que estão cansados de... Puta, é o Bolsonaro mesmo. E que estavam querendo um Tarcísio, um governador. Eu entendo... Eu tenho amigos que eu converso. Pô, às vezes alguns deles estão assistindo a live. Tem um cara do mercado financeiro e um grande amigo. Um cara legal. Tá? Não vou abrir nome de nenhum deles. Ambos falam, Renan, eu só queria alguém normal pra votar. Alguém que tivesse com um terno bem cortado. Que tivesse falando, olha... Vou cuidar da educação, vou cuidar da Dona Maria na ponta, tá? Eu vou cuidar da infraestrutura, vou cuidar da questão fiscal, tá? Vamos pra cima da bandidagem. Vocês queriam esse cara, eu entendo. Mas isso não existe e as pessoas não vão votar nesse cara. E você não vai derrotar Lula, nem um membro da família Bolsonaro, sendo esse cara convencional. Isso é ilusão. Vocês só estão com ilusão. É igual o cara, não, eu queria uma namorada assim, assim, assada. Ela vai pintar cara, ela não vai surgir. Isso é uma ilusão na sua cabeça comodista. Você vai ter que se adaptar às circunstâncias. Não, eu queria comprar um carro, sabe? Mas ele é muito econômico, ele tem a melhor potência do mundo, ele é muito barato. Cara, provavelmente você não vai achar esse carro pelo preço que você está disposto a pagar, tá? E vocês precisam entender isso, porque política é sobre força. E às vezes a gente fica achando que política é sobre qualquer outra coisa. Política é sobre força. E a força na política vai se dar de diversas maneiras. Uma delas é através do prestígio, popularidade. Entendeu? E aí, por ser sobre força, a política, ela é ruim, ela tem pressão, ela tem porrada, ela tem destruição de reputação, ela tem muita coisa. E aqui eu vou chegar nessa questão que envolve Tarcísio e, por extensão, essa questão dos governadores. Entendam, amigos, o Tarcísio pode ter usado dinheiro, não que ele usa dinheiro fisicamente, ele ter usado a turma da grana para se estabelecer como uma tese. Mas isso não resiste à porrada. Isso não resiste à porrada. Os aliados que o Tarcísio estava construindo, o Tarcísio estava trazendo coaches e empresários para se juntarem a ele. Cara, bastou um empresário, um coach, ele tomar uma porradinha aqui, assim, ó, tum, porradinha assim, ó, tum, um jab, não era nem um direto, era um jab, tum, tum, não é um jab direto, era um jab, tomou um jabzinho e já fica um tonto, porque não estão acostumados com briga, não querem perder dinheiro, ninguém quer se queimar. Você tem que ser muito casca-grossa pra se queimar. Então, assim, o Tarcísio não tinha exército. Regra 1 do Maquiavel. Não é nem regra 1, né? Ele não tem regras numeradas. Mas uma das grandes lições do príncipe, né? Tem o exército nacional. Aquele momento que você tinha cidades-estados na Itália, aquele resquício de Guelfo contra Ghibellino que tinha, né? Aquelas brigas faccionais, familiares que você tinha, aquelas cidades que precisavam se defender, seja de brigas internas, seja de inimigos externos. Cara,
era um universo muito competitivo. Maquiavel falou, cara, nesse mundo aqui altamente competitivo e violento, precisamos de um exército nacional. Então o príncipe tinha que ter exército nacional. Uma lição que eu aprendi quando eu li pela primeira vez, em 1997. Cara, você tem que ter sempre um exército fiel a você. Exército fiel a você. E várias vezes eu esqueci essa lição, até que um dia eu despertei e falei, é isso. E, cara, tenha o seu exército fiel a você e seja, portanto, um bom príncipe. Você só terá um exército leal se você for um bom príncipe. É uma troca que você tem ali. E aí, onde eu chego ali? O Tarcísio, ele quer fazer o quê? Ele quer recrutar um exército de mercenários. Os mercenários, né, vão fazer no fim do dia pro mercenário que é um negócio. Se doer muito ficar num determinado exército, ele vai abandonar a defesa da cidade, que é o que tá acontecendo. As tropas dele estão indo embora, porque, né... E os Bolsonaro, eles têm um exército leal. E o Lula, ele tem um exército leal. E nós temos um exército leal. Vocês que nos acompanham, vocês que são nossa militância, vocês são um exército leal. Vocês ainda não são tão testados quanto os nossos inimigos nas grandes batalhas. Agora, vocês já estão em várias batalhas. A gente já tá vencendo batalhas menores, vence, perde, porque tá na guerra. Tinha assim, o Alexandre Grande nunca perdeu uma batalha. Beleza. Mas a gente ganha, perde. Roma ganhava e perdia. Ganhava e perdia o tempo todo. Tum. Nós somos assim. Ganha, perde. E vamos aprendendo, entendeu? Já a gente vai pra grande guerra. Mas a real é o seguinte. Pensem comigo. Você tem o exército mais antigo à disposição. É o exército do petismo. Militância colossal. Influenciadores, jornalistas. A do bolsonarismo. Também uma militância de muito respeito e muito tamanho. E agora tem a nossa, que é mais jovem. A nossa ainda tem bobeira. Eu já falei com vocês ainda não viraram fera ainda, não nos transformaram em fera, né? Então, houve um questionamento do inimigo, tô questionando. Cara, agora é guerra. A gente questiona, a gente conversa, corrige rota pra valer. Depois lá em novembro do ano que vem. Agora é pancada, porque o inimigo vai vir pra pancada. E mais, não apenas você se defende da pancada, você vai ter que dar pancada em muita gente. Você vai ter que dar, entendeu? E aí entre os governadores. Você tem hoje as 3 mais, vamos dizer, mais poderosas militâncias do Brasil com representação eleitoral. O PT, PL e a Missão. São as 3. Os governadores não têm nada. Os governadores não têm como se defender. A partir do momento que é quase uma teoria dos jogos. Se os governadores não têm nada, é mais fácil para todo mundo bater nos governadores e eliminar eles do jogo, porque eles não servem nem como aliados. Então, nesse ponto, eu entendo que a situação do Tarcísio não seja fácil. Porque o Flávio, nesses últimos dias, bateu no Tarcísio. Eu bati no Tarcísio. E eu acho que é importante bater, porque eu acho importante que o Tarcísio não seja candidato. Não seja candidato, Tarcísio. Porque seria uma candidatura ilusória. Você seria derretido e atacado e aumentaria a sua rejeição no primeiro turno. Não seja candidato, Tarcísio. Tira o Tarcísio do jogo. Todo mundo, o PT também. Todo mundo tirou o Tarcísio do jogo. O Tarcísio é fraco, não tem time. Mas ele era um cara bom. Ele é um cara ok, ele não tem nada demais, ele é um cara ok. Um cara que, vamos colocar, entre 2011 a 2015, nunca se esqueçam disso quando foram falar de Tarcísio Gomes de Freitas. Durante um período em que o Petrolão tava comendo solto, tá? Lá, todo mundo que trabalhava no governo sabia de todos os escândalos de corrupção ligados à área de infraestrutura, uma área que ele trabalhava. Ele trabalhava mais com estradas e rodagens naquele período. A área de especialidade do Valdemar da Costa Neto, né? Só pra lembrar. Ele era governo PT. O Tarcísio era governo PT naquele período. Sem ilusões com o cara, tá? Não tô falando que ele é ladrão. Estou falando que o cara é pragmático. Né? Ele não ia aguentar. Não ia aguentar. Querendo ou não, a família Bolsonaro trai e tal, mas eles já estão calejados de tanto tomar porrada. O Lula também. E a gente também. É esse trio. É esse trio que vai disputar o jogo, porque é o trio que aguenta disputar o jogo. Graças a Deus, nós temos o nosso exército, nós temos a nossa casa, que é o partido. E agora nós temos que ter a nossa resolução moral pra aguentar a porrada. Mas não é pra aguentar parado. Não tô aguentando aqui. Sabe aquele papo do Rock Balboa? Não é o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar. Não é só isso, não. É o quanto você bate, porque até porque a melhor defesa é ataque. A gente vai bater pra caramba. É sobre bater muito. Vamos bater pra caramba. Ok? E aí entra aquilo que a gente falava. O Centrão sempre quer se reabilitar com uma candidatura redentora. O Centrão tá louco desde 2018 pra ter um candidato, certo? O Centrão queria o Alckmin em 18.
O Centrão tentou, o Tebet tentou. Nunca vai o candidato do Centrão. Agora era o Tarcísio, agora parecia que a coisa tá mais arrumada. O Centrão tá muito capitalizado, tá com muita grana. O Centrão é dono das prefeituras. Os maiores partidos do Brasil são do Centrão, eles estão montados na grana. Roubaram com escândalo de emenda, escândalo do INSS, escândalo do Banco Master. Roubaram como se não houvesse amanhã. Estavam fazendo negócios. Qualquer reunião de partido do Centrão era em Las Vegas. Tudo era em Las Vegas. Não, vamos pra Las Vegas, ou é num barco. Toda reunião do Centrão tinha que ter puta no meio. Puta e modelo. Pô, modelo mesmo, modelo, tá? Modelona. Modelo. Você fala, caramba. Não é aquela coisa meio vulgar, meio piranhona. Pô, o negócio é ajeitado. Os caras melhoraram o gosto deles. Não tava só aquele mau gosto. Vocês sabem aquela coisa meio vulgar, sabe, o Rizão? Sim. Tava mais. Os caras estavam mais. Pá, entendeu? Tanto que o Vorcaruca falou, não, tem que botar elas tudo na academia ali, tem que ser meio fitness, você entendeu? O Vorcaro deu uma ajeitada ali nos caras. E o Centrão achou que ia rolar. Cara, Centrão, vocês têm o que é a grande força de vocês, que é a incrível capacidade de se moldar a qualquer governo, a qualquer circunstância, é também a grande fraqueza, porque como vocês mudam de lado o tempo todo, vocês não tem ninguém que segue vocês, até porque vocês não têm nenhuma posição. Se vocês não têm uma posição, vocês não têm um exército. Aí o que vocês chamam de exército? Ah, não, tem uns prefeitos. Seu prefeito não tem nada pra fazer do ponto de vista de uma eleição federal. Se ele percebe que o eleitor dele já tem a cabeça dele construída por um candidato, ele vai se adaptar ao eleitor dele. Você não vai conseguir pedir no interior do Maranhão, numa região que a galera vota 75% no Lula, que você tem um prefeito anti-Lula fazendo campanha ostensiva anti-Lula. Ele não vai fazer. Todo mundo sabe disso, é mentira. Ah, não, ó, sei lá, vamos supor que ele se elege também em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, tá? Onde a galera votaria na direita em 70%, ou um prefeito do PT. Vamos imaginar. Ou o PT conseguiu fechar que o prefeito ali, que é do PSD, vai apoiar o Lula. O cara não vai apoiar o Lula, sei lá, em Blumenau. Não dá. O cara vai apanhar em Blumenau. O cara vai sair corrido dali. Então, esse poder do Centrão é altamente mitigado. Essas lições que a gente tá colocando aqui, e eu tô colocando aqui pra vocês, elas mostram algumas coisas. Primeira coisa, boa parte dos analistas políticos no Brasil, aí eu vejo cientistas políticos sempre falam, como romper a polarização, como ter uma candidatura que não está nos extremos. Pois bem, você tem que estar para além dos extremos, não porque você tá ao centro, não porque você é poderado, não porque você é moderado, mas porque você é radical. E você é tão radical que você vai denunciar, na verdade, os convencionalismos dos dois adversários. E nós somos radicais. E nós quebramos a polarização em termos eleitorais. Então você pega os dados eleitorais meus, eles são muito interessantes. As pesquisas estão mostrando isso. Eu vou melhor no Nordeste, eu vou muito bem entre jovens. Isso é começar a quebrar a regra, começar a quebrar a lógica. É um começo, porque a gente tem que buscar subir no cenário ideal rápido para 10%. Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.